lá na cidade de Monte Belo. Um comunicado dos representantes do Recreio, o senhor Ismael e também o senhor Cícero. É claro, nós não podemos estar sempre lembrando, né, o pessoal do protocolo, da pandemia. Vamos se cuidar, vamos fazer o que é preciso, as regras, as normas, né, para que a nossa saúde ela prevaleça. Show de bola. Bem, é o que nós tínhamos de locais. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Muito mais Rádio Clube. A Academia de Musculação do Guaxupé Country Club já está em pleno funcionamento em conformidade com o decreto vigente e atendendo todas as medidas de higienização, limpeza e desinfecção contra o Covid-19. A academia está funcionando das 6 horas às 20h45 com pausa das 12 às 13 horas. Agende seu horário no telefone 98831-9625. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Participe do processo seletivo do Instituto Federal do Sul de Minas. São diversos cursos técnicos e superiores em Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. Não fique de fora. Inscrições gratuitas. Acesse portal.ifsudminas.edu.br. IF Sul de Minas. Transformando vidas pela educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rolou ontem por um jogo pela 27ª rodada. Antes de nós falarmos também da Série B, Rafael, vamos dar um toque aqui no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. A bola vai rolar aí pela 4ª rodada da primeira fase, ou seja, amanhã, no sábado, 10 horas da manhã, estádio Castor Cifuentes, no Alçapão do Bonfim, Nova Lima, América de Teófilo Otoni e Betis Futebol Clube. E às 15h30, União Luziense vai enfrentar o Contagem. E nós teremos no domingo, às 10h30 da manhã, o time de Poços de Caldas que enfrentaria, né, o Paciência. O Paciência está fora, provavelmente o Poços de Caldas vai vencer aí por 3-0. Ainda 11 horas da manhã, no domingo, no Municipal Elias Arbex, em Três Corações, Atlético de Três Corações e Santa Ritense Futebol Clube. Tá aí, 4ª rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão. A Aimorés, que é o líder do grupo B, venceu as 3 partidas. E Paulinho, foi fácil acertar essa do Poços de Caldas? Essa eu tenho certeza, vai ser 3-0, viu, pro Poços de Caldas. Essa até eu acertaria, né, Paulo? Exatamente. Pessoal, agora sim, Série B do Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. A bola rolou, tivemos um jogo pelo complemento da rodada, que foi a vitória do Náutico em cima do Brasil de Pelotas. 1-0 pro Náutico nos aflitos, realmente foi um jogo dos aflitos aqui. E agora diminuiu a distância para sair desse Z4. Gol do Jean Carlos, bom jogador, meia esquerda, trabalha com a perna canhota, né? Bom jogador. Esse resultado, Rafael, ele foi benéfico para a equipe do Cruzeiro, porque o Náutico, ele venceu, ganhou os 3 pontos, né? Ele chegou e continua na 18ª posição, só que agora somou mais 3 pontos. Ele tinha 24, agora foi para 27 pontos. Se acontecesse uma vitória no caso do Brasil, aí as coisas ficariam um pouco difíceis para o Cruzeiro, ele desceria um degrau, mas resultado de 1-0 foi assim muito bom para a equipe do Cruzeiro. Passaria o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem 35 pontos, ele iria para 36 pontos. Sim. E pelo andar da carruagem aqui, a gente tem visto aqui o Náutico pelo menos dar um sinal de esperança. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O que não acontece, por exemplo, com o Paraná.
Então tem uma grande possibilidade de tanto ou Figueirense ou Náutico sair desse Z4 e jogar o Paraná. Paraná é o sério candidato. Embora não esteja ainda na zona de rebaixamento, mas tá a um pontinho só. E essa repercussão aqui, tá no nosso gráfico aqui, 5 derrotas, mas ele tem 8 na verdade, viu? Agora, aí 8 jogos que não vencem, para ser mais específico ainda. Agora, Martim, quanto o Rafael foi muito claro, objetivo, o treinador, ele não ganha, mas o treinador ele coloca a equipe dentro de campo para jogar. E o Náutico conseguiu um treinador. Ele trabalha bem na Série B. Hélio dos Anjos é um treinador que ele cobra, ele exige, ele fica na beirada do campo. É um treinador de Série B. É um treinador de Série B. Famoso treinador de Série B. E o Náutico precisava de um treinador assim. Você pode ver nesses 3 últimos resultados, o Náutico vem colhendo resultados positivos sob o comando do Hélio dos Anjos na beirada do campo cobrando. Bom, hoje nós começamos a 28ª rodada aqui. O Campeonato Brasileiro da Série B entrando na sua reta final, João Augusto. Tá aí hoje, 16 horas, no estádio Germano Krüger, lá em Ponta Grossa, Operário e Sampaio Correia. E às 19h15 em Alagoas, no estádio Rei Pelé, o CSA recebe o Oeste. Nós teremos também a presença da Ponte Preta recebendo o Avaí lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Lá no Barradão, 21h30, Vitória e Cruzeiro. São jogos de hoje, sexta-feira, aí da Série B. Falando um pouco desse confronto aí entre Vitória e Cruzeiro, hoje no Barradão, Paulo Júnior, eu vou começar com você, com seu espírito torcedor, além de ter a bola de cristal aí para poder passar para os ouvintes, eu vou esperar os palpites para poder gorar, porque conforme foi falado, quando eu dou o resultado adverso pro Cruzeiro, acontece. Então, antes disso, eu quero saber de você, Paulo Júnior, o Cruzeiro consegue tirar a zica da última rodada? Consegue vencer? Hoje eu acredito muito na vitória do Cruzeiro. Não vai ser um jogo fácil não, porque o Vitória tá aí também brigando aí, buscando a pontuação, mas o Cruzeiro, ele não é possível que uma equipe igual o Cruzeiro faça 2 partidas horrível, uma seguida da outra, igual ele fez na última partida. Pro então, Cruzeiro tudo é possível. Hoje dá Cruzeiro. Hoje dá Cruzeiro? Tá. Martinho, você concorda com o Paulinho? Concordo. O Cruzeiro tem uma campanha fora de casa, por incrível que pareça, melhor do que jogar em casa, do que tem jogado em casa. E hoje o Vitória está estreando um técnico novo, mais uma estreia, né? Tá lá estreando e o interino acabou que não ficou. E tá aí o Vitória com essa estreia. Nós esperamos que Mazola Júnior. O que o Mazola Júnior vai apresentar? E o Cruzeiro, que como já disse, joga melhor fora de casa, não tem grandes baixas. Hoje o Jadson tá voltando, mas também não é uma grande expressão na equipe do Cruzeiro, mas o Cruzeiro joga com o seu time praticamente completo. Eu acredito na vitória do Cruzeiro hoje, como diz o Paulinho Mandiná. Só que não é muita coisa não, viu, Paulinho? 1-0. João Augusto, essa mudança de treinador não pode mudar os ânimos pro lado do Vitória e dar uma injeção de ânimo aí para realmente buscar essa vitória contra o Cruzeiro? Hoje, querendo ou não, todo mundo quer ganhar do Cruzeiro porque tem mais holofote. Positivo, Rafael. Isso ajuda muito, cresce muito, muda o ânimo. E tem mais, o Vitória hoje ele ocupa a 14ª posição, ele está bem mais próximo aí dos 4 últimos, do que da parte até a parte intermediária. O Cruzeiro hoje 11º, 35, apesar que pontos, as diferenças são 2, né? Jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos, então, mas eu entendo, o Cruzeiro pode até vencer o jogo, mas é jogo duro, Vitória sempre engrossa quando joga lá no Barradão, treinador novo, Mazola Júnior, né? Vem aí com a sua filosofia de trabalho. É outra coisa, é outro treinador também que trabalha muito, ele é muito envolvente na Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que é jogo duro pro Cruzeiro, jogando fora, mas ao mesmo tempo o Cruzeiro sob o comando do Filipão, me parece que teve uma derrota só sob o seu comando. Deu ritmo, né? Deu ritmo pro Cruzeiro. Isso é verdade. Realmente, apenas uma derrota. Ele acumulou aí boas vitórias e também bons empates. Pra você, João Augusto, quanto fica? Eu vou acreditar no Cruzeiro, um placar magro. 1-0 Cruzeiro. Igual a mim, então. Igualzinho do Martinho. Do Paulinho foi quanto? 1-0. Os 3 estão com 1-0 Cruzeiro? Então eu sinto informar vocês 3. Cruzeiro perde? Não perde. Mas também não ganha. Hoje é jogo de 1-1. Eu vou te falar uma coisa pra você. Eu vou ter que falar isso novamente. O chefe, ele
Não, mas hoje ainda esse São Paulino, eu vou ter que começar a gorar esse São Paulo aí também, viu? Mas não é, Paulinho. Não é questão de gorar, não. A questão é que hoje o Mazola Júnior, ele entrou inclusive no primeiro treino e também na primeira coletiva de imprensa, ele falou muito da responsabilidade do Vitória e não tirou a possibilidade de subir para a Série A. Só que o Vitória está a 11 pontos do G4. E ele ainda está confiante. Agora, o fato é, se você está confiante, na tua estreia você já vai lá e toma uma sacolada, amigão, você não tem espaço ali, não. E tem mais, um detalhe, o treinador também não pode chegar no clube e chegar com pessimismo, né? Ainda que seja. Mas eu acho que o pensamento dele, Martim, o pensamento dele, por mais que ele não vai chegar com pessimismo, ele poderia falar o seguinte, ó, a briga hoje do Vitória é justamente para não cair e nós vamos tentar buscar algo além. Agora, chegar falando que ele vai buscar esse G4 aqui, ele tá em 15º. Não, ele tá muito longe, tá com 33 pontos melhor hoje, tá com 33 e precisa chegar a 44, tem que fazer 12, né? A diferença é 11, mas tem que fazer 12 para entrar ele no G4. Ele tá em 14º colocado. E isso contar com resultados adversos, uma fileira de time que está acima dele aqui. Martinho, tem 10 times na frente para bater resultado para ele poder falar. Eu nem tempo de eu contar aqui. Rafael, o Cruzeiro, além dele ter que resolver a parada dentro de campo, o Cruzeiro ele tem que brigar dentro de campo, a diretoria tem que brigar, então tá um fuzuê danado no Cruzeiro. Olha a última agora, o Dodô e o Cruzeiro que tá numa briga aí, ficou brigando 2020 o ano inteirinho. E no fim aí a justiça deu então um ganho de causa aí pro Dodô e o Cruzeiro vai ter que desembolsar 15 milhões na rescisão contratual e fundo de garantia. Então, tudo isso aí, ó, você vê, tem que resolver dentro de campo, tem que resolver nos bastidores, tem que resolver na justiça. A pergunta é, onde o Cruzeiro vai buscar esses 15 milhões? Porque não tá vendendo, tá suspenso de venda. Agora, né? Uma coisa agora é certa, viu? Se o Cruzeiro conseguir aí voltar pra Série A, diante desse tumulto, tudo que anda acontecendo com o Cruzeiro, tem que tirar o chapéu pra essa equipe, viu, o Martinho? Porque é muita coisa o Paulo Júnior correndo por fora. Não, Paulo Júnior, não concordo com você. Não. Cruzeiro tem uma estrutura que era obrigação, que seria obrigação. Primeiro pela sua torcida. Sim. Seria obrigação. No qual dos times conhecidos aí como os grandes times que desceu e não conseguiu subir? Nenhum deles. Todos desceu e subiu no ano consecutivo. Então o Cruzeiro tem obrigação. Passou por isso. Tá colhendo o que plantou. Exatamente. Mas de todas as equipes aí que você falou, nenhuma delas, se voltar atrás aí, pode fazer pesquisa à vontade. Foi tirado 6 pontos da equipe no campeonato. Aí tudo bem. Não, mas eu concordo com você. Só que 6 pontos também. Só que não foi à toa. Exato. E outra coisa, tava devendo. Tem outros pontos em julgamento ainda. Nós estamos esquecendo que ainda tem mais outros 6 pontos, aliás, mais outros 12 pontos. Mas eu não acredito que vão mexer mais nisso, senão vão derrubar o Cruzeiro. Jesus, aí seria pra fechar as porteiras, né? Cadeado no portão. Cadeado no portão. Nem não entra, nem não sai. Viu, João Augusto? O Cruzeiro tem 35 pontos. Se não é aquela perda dos 6 pontos, ele estaria com 41 na 6ª colocação. Agora, em relação ainda, falando do Vitória, o Mazola Júnior, ele está trazendo 2 jogadores que estavam meio encostados, sem oportunidade, 2 bons valores. Um é o Lucas Cândido, que passou pelo Atlético Mineiro, e o outro é o Fernando Neto, canhotinho, meia esquerda, que arruma bem a bola, e os 2 zagueiros do Cruzeiro tem que tomar cuidado. O Léo Ceará é vice-artilheiro, é jogador entrão, jogador que acredita, tá em todas as bolas. Então o Ramon e o Manuel, que são os 2 zagueiros do Cruzeiro, precisa estar bem atento com esse Léo Ceará, vice-artilheiro. Eu acho interessante, João, quando como a gente está entrando nessa última etapa aí, digamos que no último quarto do Campeonato Brasileiro, Série B, os times ainda falando de acesso. E tá certo, tem que falar assim. Porém, pra mim tem 2 vagas só em aberto. É a 3ª e a 4ª vaga. A primeira e a segunda, que é a América e Chapecoense, pra mim já foi. Já tá resolvido. Essas 2 vagas estão resolvidas. Agora, o Vitória tá falando de buscar aí uma... Pô, gente, tem 10 times na frente, o cara que tá assumindo. Eu acho que ele tem que estar muito mais preocupado em não cair do que propriamente subir. É uma previsão de loteria até, né? Não chega nem ser uma previsão racional, porque a previsão racional não dá conta mesmo. 11 rodadas que faltam, 33 pontos em jogo. Puxa vida, você ganhar desses 33 pontos, você vai a 66, já tem gente lá com 44. 50. Não, 50, eu tô falando 44, que é o Cuiabá Esportes, que é o 4º colocado, que cederia a vaga. É muito, é um aproveitamento, não dá nem pra fazer conta aqui, mas é um aproveitamento cavalar acima de 80%.
O Filipão, João, mandou pra gente aqui aquela pergunta que eu fiz pra vocês logo quando virou o turno do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, quando começou a Série B, era o alvo a ser batido. Com o decorrer da competição, ele continua sendo o alvo a ser batido na Série B? Isso aí já foi debatido, o Filipão mandou. Agora, entrando na quarta etapa do campeonato, vocês acham que o Cruzeiro ainda é? Eu já vou até expressar minha opinião. O Cruzeiro, a partir do momento que começou perdendo 6 pontos, já deixou de ser o alvo a ser batido na Série B, ao meu consentimento. Já começou a competição perdendo. Perdeu 6 pontos. Como disse o Paulo Júnior, nas 3 primeiras rodadas, o Cruzeiro foi 100%, 9 pontos. Só que ele estava devendo 6 pontos, ficou só com 3. Agora isso aí eu acho que quebrou um pouco, deu um gelo na situação do Cruzeiro, na equipe do Cruzeiro. Nós tínhamos 9, 3 jogos, 3 vitórias, aproveitamento de 100%, ou tivemos que pagar 6. Eu acho que deu um certo desequilíbrio na estrutura, principalmente no elenco do Cruzeiro. Mas não foi só isso que pesou também. Se o Cruzeiro não tivesse sofrido essa punição, estaria com 41 pontos no lugar que é o CSA hoje, com 6º lugar. Ou seja, além de perder os pontos, o rendimento do Cruzeiro não é satisfatório. No começo do campeonato, eu até pensava que seriam disputadas 3 vagas no G4, porque o Cruzeiro tinha a obrigação moral de voltar, né? E, no entanto, hoje o Cruzeiro está aqui na 11ª, no meio da tabela, e muito difícil chegar aí no G4, viu? Porque pegando esse embalo aí do Filipão, pra mim os alvos a serem batidos hoje na Série B é Chape e América. Sim, claro. E tanta coisa, autoestima, tudo dá certo. Você pega uma Chapecoense, uma América Mineiro, ou que ganha fora, ganha dentro, faz bons jogos, autoestima pagando em dia. Chapecoense paga em dia. O América Mineiro, o Salum lá, que ele é um dirigente ele gosta das coisas certas, paga em dia. O América Mineiro não deve salário para jogador, então isso envolve muito. João Augusto, mas isso aí tudo tem uma explicação. Todas essas equipes aí que estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro já passaram várias e várias vezes pela Série B. É time cascudo, acostumado e sabe como é o padrão da Série B. O Cruzeiro entrou na Série B achando que seria mamão com açúcar, que seria jogar, mas não é assim. Que era para cumprir um prazo. Exatamente, e já voltaria para a Série A. A Série B, sinceramente, eu acho ela muito mais difícil do que a Série A do Campeonato Brasileiro. No nível dela, ela é competitiva entre eles, né? Não é o mesmo nível da Série A. A Série A tem um nível técnico maior, mas no nível da Série B, ela é muito mais competitiva mesmo. Você vê aí que agora nós já estamos na 27ª rodada, que vai ter a 28ª agora esse final de semana, faltando com essa rodada de agora faltando 11, as coisas já começam a ficar definidas. Lá na série, no campeonato da Série A, a gente vai falar daqui a pouco, ainda está muito mais aberto do que a Série B. Com certeza. Mas a Série B, eu vou acompanhar a fala do Paulo Júnior, é um campeonato arrojado. É um campeonato duro, entendeu? Mas também o Martim disse, o nível é diferente. Mas a Série B, ela é mais delicada, ela é mais complexa. Você tem que estar bem para você subir para uma Série A, porque a Série B ela é dificílima. O psicológico da Série B, o João tem razão, ele é diferente do psicológico da Série A. Com os jogadores. O jogador da Série B, ele entra em campo pensando em ir para a Série A. O jogador da Série A, ele entra em campo pensando em ir para a seleção brasileira. As vagas da Série A em relação à Série B são muito maiores do que as vagas da seleção brasileira, até porque a seleção brasileira são 20 e poucos, 26 jogadores e nem sempre são jogadores brasileiros. Então, o pessoal da Série A tem uma expectativa salarial muito maior do que uma alavancagem na carreira. E já o Série B não, o Série B é o jogador que quer ir para a Série A para se mostrar na Série A. Enfim, aí que acontece com o jogador da Série B, ele entra em campo, corre mais, ele divide mais a bola, ele chega primeiro, ele rouba, marca mais. Aí você fala, tem menos técnica? Tem, mas compensa com a boa vontade, que no geral, pelo menos o que eu percebo do futebol, é que o jogador da Série B tem mais vontade de jogar do que o jogador da Série A. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Um ano mais feliz. Novas histórias, novas realizações. Outra chance pra gente escrever. Com a família reunida, paz, saúde e alegria. E muito amor em forma de canção. Um simples gesto de carinho, uma palavra bem alto faz sorrir o coração. É só ter fé.
Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Tudo o que você conhecia na compra e venda de carros agora vai mudar. Chegou na região a Work Motors Muzambinho, um projeto com muita inovação na negociação de veículos usados e seminovos. O carro dos seus sonhos com procedência e qualidade está na Work Motors Muzambinho. Uma nova experiência com o seu seminovo. Avenida Itália 15, Jardim Europa, em Muzambinho. Fone 3571-5007 ou 99992-2707. Acompanhe as redes sociais @Work Motors e fique por dentro das novidades e promoções. O Guaxupé Country Club comunica que devido à pandemia de Covid-19 e entendendo o momento pelo qual estamos passando, está concedendo aos seus associados descontos de 20% na mensalidade no período de julho a agosto e desconto de 25% de setembro a dezembro de 2020. Os associados com mensalidade em atraso deverão procurar a secretaria do clube para regularizar a sua situação. Guaxupé Country Club, pensando sempre no bem-estar de seus associados. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Ontem a bola rolou por mais um jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, João Augusto. Jogo que aconteceu, o clássico lá da Argentina. Lanús 0, Independiente também 0. Tá, o empate no clássico da Argentina. A coisa que mais chamou a atenção dessas quartas de final da Copa Sul-Americana, que os mandantes, Lanús, Vélez, Sarsfield, Bahia e Júnior Barranquilla, nenhum ganhou. Todos tomaram. Todos perderam. Ou seja, todos tomaram o nariz? Todos tomaram. O Coquimbo aqui também venceu a fora de casa 2-1. E é só ontem, né? Esse 0-0 aí pra surpreender. Ou seja, aquela história de ter que decidir em casa, se é que tá valendo isso, né? Agora ficou muito mais forte ainda. Exatamente, que esses três aí e até o Independente aí levam o empate em 0-0, não marcou gol fora de casa. Mas outro 0-0 leva pros pênaltis. Não dá pra falar que não teria também uma certa vantagem. Então, agora, eu não sei se vocês repararam, eu venho analisando esse campeonato brasileiro faz tempo e outros campeonatos. Depois que o torcedor fugiu do campo, né? Devido aí tudo que anda acontecendo, o rendimento das equipes jogando em casa caiu 80% aí. As equipes não conseguem jogar em casa mais sem o apoio da torcida. É o incrível, estado psicológico. E nós temos só o Bahia agora, representante aí da Sul-Americana, que tá numa dificuldade, porque 1-0 pro Bahia ainda dá o Defensa, né? Então o Bahia vai ter que correr atrás do prejuízo. Só que o Bahia não joga em casa dessa vez, joga fora de casa. Então, se valer aí essa direcionamento aí dos vitoriosos fora de casa, vamos esperar que o Bahia faça um resultado mais difícil, hein? Mas nós falamos no bloco anterior de treinador, né? Agora o Mano Menezes, tá difícil ele ajustar essa equipe do Bahia, mas o Mano Menezes ele é muito otimista. Treinador já calejado, treinador já vivido, né? Rodado, e ele ainda acredita que o Bahia vai chegar lá e vai complicar a equipe do Defensa e Justiça. O time, não desmerecendo o time do Defensa e Justiça, não é nessas coisas. João, não é nessas coisas. Mas eu não vejo o Bahia com um time suficiente para ganhar de 2 fora de casa. Então, justamente, mas o próprio Mano Menezes, ele tá muito otimista. E tem que estar otimista mesmo. Ele não vai falar, nós vamos chegar lá, nós precisamos ganhar, nós vamos, enfim, vamos lá e vamos ganhar e acabou. É difícil, mas não é impossível, né? O otimismo dele é muito grande. Sabe o que eu vejo, igual já adiantando o comentário aqui, o Bahia vai ter que abrir o jogo fora de casa e o Bahia não tem lá uma defesa, ainda não tá com uma defesa consistente. Jogando aberto fora de casa é muito difícil fazer. Muito difícil. Bom, isso foi o resultado da Sul-Americana. Agora pela Libertadores, onde até então nas quartas de final nós tínhamos 2 empates, tanto do Grêmio contra o Santos, quanto do Libertad contra o Palmeiras. Ontem o River Plate fez o dever de casa.
e jogando no estádio Libertadores da América, né? O River Plate chacoalhou aí o Nacional. E a Avejaneda, né? Avejaneda. Por 2-0, gols aí do Montiel e do Zuculini, atacante que entrou no segundo tempo. Agora, já era o esperado, né? O River Plate, hoje, analisando o futebol argentino, entre River Plate e o Boca Juniors, o River Plate hoje está melhor. Está mais centralizado, praticamente manteve a base, enquanto que o Boca fez algumas alterações. Mas o River Plate ontem foi soberano, conseguiu ganhar do Nacional. O que chama atenção nesse trabalho do River Plate, João Augusto, é justamente a atuação de Marcelo Galhardo. O Boca fez certinho, o River fez certinho, manteve o Galhardo sob todas as adversidades, conseguiu segurar uma base e ele vem mantendo o trabalho. Tanto é que não é nenhuma ponto fora da curva falar que o River Plate chegou nas últimas 3 finais e chegou com mérito justamente de toda essa diretoria que trabalhou para isso. Então você pega aqui, hoje, quem que já tá com um pé na semifinal? O único time é o River Plate. Não, se você foi muito objetivo. Tem o melhor resultado, 2-0 até aqui. Exato. É o melhor resultado. Os outros aqui tá tudo inseguro, tá tudo, tem que correr atrás. Agora o River já tá mais. É porque até então, viu, João, o Nacional, mesmo jogando, né? Gagueja não, Paulinho. Ele vai jogar lá no Uruguai. O Nacional Você tomou água? Não, o Nacional não faz 3 gols no River, mas nem. O problema é que o River Plate jogando com a vantagem tem toda aquela malícia argentina. Que ganha Libertadores. Isso. É catimba, é malícia, é um lateral, o cara vai cobrar lá na frente, o juiz manda ele voltar, manda ele cobrar no lugar de origem. Ele vai deixando o outro time nervoso. Isso muda tudo, gente. Isso é Libertadores. Agora, o River, com o Galhardo, ele tem um estilo que é muito difícil de ser batido. E você foi muito claro também, Rafael. Equipes europeias ofereceram uma fortuna pro Galhardo deixar o River Plate. A diretoria conversou com ele, entendeu? Melhorou o salário dele. Não, continua aqui que nós temos muita coisa ainda. É o que acontece, permanência do treinador e praticamente a base de uma equipe forte como é o River Plate. E eu acho até que no futebol argentino, nós temos aí o Boca Juniors também, que enfrenta o Racing. Aí é um clássico argentino, alguém vai ter que sair aí dos times argentinos, nesse caso do Racing e do Boca Juniors. Tem favorito, Martinho? Eu tenho, acho que o Boca joga um pouco melhor. Mas pela camisa ou pelo futebol? Não, pelo futebol também. Entre River e Boca? Não, entre Boca e Racing, que é o próximo. O próximo. Não, gente, eu vou discordar de você, porque pra mim, pelo futebol apresentado hoje, eu aposto no Racing. Pela camisa, é indiscutivelmente o Boca. Agora, o Racing tem jogado um futebol muito melhor que o do Boca Juniors. Eu vou de acordo com você, Rafael. É o que eu disse, o momento entre River e Boca, o River tá muito melhor. Agora o Racing, que é o adversário, é um time duro de jogar, um time que corre o tempo todo, é um time muito técnico, pega um Boca Juniors, o Boca Juniors hoje, independente do Carlitos Teves. O homem tem 250 anos. O homem tem que jogar pro River pra andar. Você entendeu? Agora, é jogo duro, mas o Racing hoje, ao meu ver, tá na frente do Boca. E tá tudo aberto, né? Tudo aberto. Não foi feito nem o primeiro jogo ainda. Aliás, o primeiro jogo vai ser agora dia 16. E, houve um atraso aí em função do Internacional, que depois ficou decidindo a vaga e o Exatamente. Chega. Paulinho, o Pança mandou aqui pra você que no futebol é o seguinte: gaguejou, perdeu. Cochilou, o cachimbo cai. Cochilou, o cachimbo cai. Não pode deixar a batata assar. Exatamente. Pessoal, você não vai perguntar pra mim se eu sou Boca ou se eu sou Racing? Vamos agora. Desafiou. Mas eu já ia, só que antes de perguntar, eu ia até mandar uma outra pergunta pro senhor aqui. Como o senhor é bem antenado com suas previsões astrológicas aí, eu ia falar justamente do conchavo que teve entre os clubes argentinos, onde eles fizeram um acordo, um pacto para um clube argentino ganhar a Libertadores em prol da memória de Diego Armando Maradona. Exatamente. Justamente levando em consideração tudo isso que eu falei, eu queria perguntar para você, com isso, o Boca sai na frente? Sai na frente. Por ser o berço do Maradona? Boca passa pelo Racing. Aí, ó. Tranquilo. Então você tá mais ou menos com a minha opinião e João Augusto e o Rafael? Não. Eu não disse que o Boca não passa. Eu disse que hoje, pela camisa, passa o Boca. Pelo futebol apresentado, passa o Racing. O momento do Racing é melhor do que o do Boca. Aí o Boca Juniors na final aí tem Boca com Boca? Boca da bocada.
Cresce muito, né, gente? Cresce muito, cresce demais. Bom, essa é a situação então da Copa Libertadores da América. Agora vamos falar um pouco dessas... Antes da gente passar pro próximo bloco, falar rapidamente aqui sobre as eleições, que nesse final de semana é final de semana decisivo para 2 grandes clubes do estado de São Paulo e também do próprio Brasil. Nós temos eleição tanto no Santos quanto no São Paulo Futebol Clube. Nós preparamos aqui com o Felipe Dias, da Adesive, um material aqui sobre as eleições do Santos, que ele vai falar um pouco pra gente o panorama de quem é o melhor candidato. Vamos escutar. Fala, Filipão, bom dia. Aliás, boa tarde já, né? Boa tarde, pessoal. Esse final de semana o Santos tem as eleições dele, com 6 candidatos ao cargo de presidência do Santos, onde nós tivemos agora um triênio muito conturbado, que foi começou com José Carlos Pérez, terminou com Orlando Rolo. O Rolo, do sobrenome do Rolo, pode-se dizer que a grande tônica desse mandato, não por parte dele necessariamente, mas por parte do Pérez, foi uma verdadeira bagunça. Foi lamentável. Não tem um elogio a se fazer quanto ao mandato do José Carlos Pérez. Tanto é que ele conseguiu ser derrubado via impeachment. Agora, quanto aos candidatos, a briga maior está entre Andrés Rueda e Rodrigo Marino. Atualmente são 6 chapas e acredito que o presidente deve sair dentro de um desses 2. O Ricardo Agostinho também corre por fora. Sabe, o Milton Teixeira Filho praticamente não tem chance, ele está muito abaixo, o Daniel Cury está um pouquinho mais acima dele, mais abaixo também. Então eu acredito que o presidente do Santos deve sair de Andrés Rueda ou Rodrigo Marino. Do lado do Rodrigo Marino tem a raposa velha Marcelo Teixeira, né? Que a vida inteira está envolvido com o Santos, tudo. Eu tenho visto bastante nomes novos para participar do conselho de gestão, dos comitês, e é isso. Espero que o Santos tenha uma gestão nova agora, com uma diretoria nova e disposta a trabalhar de fato, porque o que essa atual gestão fez foi patética. Para você ter uma ideia, o presidente do Santos conseguiu brigar com o vice no primeiro mês de mandato. O vice se afastou. O vice voltou 2 meses antes da eleição, 3 meses antes da eleição, para assumir o cargo. E em uma situação catastrófica, porque o Santos está punido na FIFA, não pode contratar, está punido, deve pra caramba na praça. Ou seja, o próximo presidente vai ter muito problema a resolver. E a gente pede que ele tenha, além, para esses problemas, muita boa vontade e muita gente boa em torno. Um abraço, gente. Valeu, Filipão, muito obrigado pela sua participação aqui, sempre oportuna, sempre com muito conteúdo para passar pra gente. Realmente, essa é a situação hoje no Santos. O que chama atenção é o número de candidatos, gente. 6 candidatos concorrendo aí nessa eleição no Santos Futebol Clube, que acontece nesse sábado. A votação terá início às 10 horas da manhã e se encerrará às 18 horas, com apuração logo em seguida. Portanto, bem provável que no sábado à noite mesmo já teremos o presidente eleito do Santos Futebol Clube. Haverá 2 locais de votação. No Santos, o estádio Urbano Caldeira, né? Rua Princesa Isabel, na Vila Belmiro. E o associado que não mudou e confirmou seu domicílio eleitoral está automaticamente registrado para votar na Vila Belmiro. O eleitor deve conferir o local de votação e também, ou então na Federação Paulista de Futebol, que pode votar em São Paulo. Ou também o associado que pode fazer seu voto virtual. Veja bem, muito objetiva aí a fala do Felipe, né? Claro, Pérez, péssimo presidente, o Rolo só enrolado, enfim, bagunçou demais aí a vida do Santos. Agora, aí o Rodrigo Marino, né? Ele tem aí por trás Marcelo Teixeira. Como disse o Felipe, é raposa, mas é um cara muito envolvente com a parte do Santos, o cara que você gosta sempre, dos cartola, né, João? O cara que está sempre. Agora, veja, não, Andrés Rueda e Rodrigo Marino, se a gente analisar, o Marcelo Teixeira, de uma forma ou de outra, eles estão juntos. E o Marcelo Teixeira, politicamente, ele é forte no Santos. Ele vai pra cima. Então, mas o que a gente tá falando é por conta desses novos ares. E eu acho interessante o Santos aqui, pelo menos o modo de votação do Santos, que é mais aberto. Ele é mais democrático. Ele é bem mais democrático, onde você pode apresentar mais chapas e tudo mais. O que não acontece no São Paulo.
Falaremos sobre isso logo depois do intervalo comercial. Beleza. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. A Academia de Musculação do Guaxupé Country Club já está em pleno funcionamento em conformidade com o decreto vigente e atendendo todas as medidas de higienização, limpeza e desinfecção contra o Covid-19. A academia está funcionando das 6 horas às 20h45 com pausa das 12 às 13 horas. Agende seu horário no telefone 98831-9625. Ainda dá tempo de você adquirir o seu lote no Residencial Solar de Minas em Juruáia. Financiamento facilitado, sem necessidade de pré-aprovação e o melhor de tudo, totalmente sem entrada. Uma excelente oportunidade para morar bem ou para fazer um bom investimento. Garanta já o seu. Atendimento das 8 às 12 horas na Rua 13 de Maio, número 124 e das 13 às 18 horas no local do Residencial Solar de Minas em Juruáia, próximo a Felinju e Yang Loteamentos. Nós temos o terreno dos seus sonhos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Continuando então com o Panorama Esportivo, nesse final de semana também acontecem as eleições no São Paulo Futebol Clube. Torcida São Paulina aí que estava eufórica para poder sair das mãos do Fuleco, esse presidente, o pior presidente da história do São Paulo, diga-se de passagem. Você usou uma palavra bonita, Fuleco. Não, mas a gente fica pensando como que é o futebol profissional, né? O rolo lá no Santos, enrolado, não, mas assim, o Leco no São Paulo não virou. Mas o rolo ainda resolveu um pouco dos rolos do Pérez, né? O Filipão até mandou pra gente aqui, ó, 1 ano e meio aqui o Pérez fez mais de 120 milhões de dívidas. É um absurdo, gente. É um absurdo. A ex-diretoria do Cruzeiro, não essa, mas a ex também fez bagunça doidada, ou seja, temos que mudar. E a sorte da eleição de São Paulo é que os dois candidatos, tanto o Júlio Casares como o Roberto Natel, ainda nunca foram presidente de São Paulo, pelo menos é que eu sei. Não, nunca foram presidentes. A situação, a verdade é o seguinte, Martinho, o que chama atenção nessa estrutura política do São Paulo é que por mais que você queira mudar, você não consegue. É uma estrutura, não tem voto direto, não existe o voto direto. Não é democrático. Não é democrático nem nada. Só para vocês entenderem, 261 pessoas terão direito a voto amanhã. 261 pessoas. São os conselheiros. 261 conselheiros. Desses, 161 conselheiros são vitalícios. São aqueles que, faça chuva, faça sol, vão votar. Vão votar. E eles, por muitas vezes, a maioria deles são os que moram no entorno do Morumbi e não torcem pro clube. Eles estão se lixando pro futebol, que é quem mantém o clube. Mas politicamente são fortes. Politicamente são fortes, porque eles... Esse que elege. Pra você ter uma ideia da bagunça, da zona que é, pra não falar outra palavra aqui, tinha uma das chapas que estavam falando sobre os sauneiros do Morumbi. Tenha dó, né, gente? Sauneiros do Morumbi. Aí pra você ter uma ideia, voltando então da questão da eleição, 161 são vitalícios, 100 conselheiros foram eleitos há 2-3 semanas atrás. E desses 100 conselheiros eleitos para votar, o Júlio Casares ele fez 76, enquanto o Natel fez 24. Aí já foi o tipo de uma montagem? Isso aí é uma eleição prévia de pessoas que terão direito a voto. Dessa eleição, o Casares conseguiu emplacar 76.
tem um lobby, vamos dizer assim. É um lobby. É um lobby. Fez um lobby ali então, dentro daqui de São Paulo. Pela lógica ali, o Casares começaria esse pleito com 76-24. 76-24 fica por conta dos 161 votos que aos que não estão nem aí, que de repente... A verdade é uma só. Tudo pode acontecer porque no São Paulo é o único clube no mundo onde o conselheiro ganha dinheiro. Eu não sabia. Então é uma vergonha. Isso é tem uma vergonha. No tem Estatuto isso. de São Paulo. No Estatuto não, mas o Leco, o nosso grande presidente. Esses 261 aqui recebem do São Paulo? Não todos, mas tem alguns que têm um trabalho mais ativo, inclusive de. É até engraçado, é da vergonha de falar, que alguns deles ali fazem um trabalho... Dentre esses 100 aqui então, porque os outros 161 já são vitalícios, provavelmente às vezes nem vão ao clube, né? Mas tem alguns ali que fazem um trabalho de olheiros, tem alguns que fazem trabalho de empresários, que ganham do clube. Até, Rafael, depois você me ajuda e vê se tem uma brechinha pra mim entrar do conselheiro de São Paulo. Até eu quero, João. Até eu quero. O fato é que aqui no São Paulo, o que acontece? Teve até então uma eleição prévia. Essa eleição prévia foi feita com a oposição. Aí a oposição vai designar um candidato para ser oposição, certo? Então tínhamos aí o próprio Marco Aurélio Cunha, tínhamos o Roberto Natel, tinha aí o Pimenta, tínhamos 4 ou 5 candidatos para sair um candidato pela oposição. Quem ganhou, os mais votados foram o Marco Aurélio Cunha e o Roberto Natel. Aí teve um segundo turno. No segundo turno, com 60% a 40% dos votos, o Roberto Natel ganhou e aí teve a chance de disputar a eleição como oposição. Vale ressaltar que o Roberto Natel, que hoje está pleiteando a vaga, é vice-presidente do Leco. E tá metendo o pau no Leco aí, e com razão de tá metendo o pau no Leco, mas você já escutou aquela expressão que é tudo farinha do mesmo saco? E quando estava lá, deveria ter tomado algumas providências e não tomou. Agora, como é candidato da oposição. Agora, pelo que eu pude perceber aqui, Rafael, se eu estiver errado, me corrija, até porque a opinião minha está sendo formada nesse momento, mas houve uma eleição da esquerda não, da oposição, porque a esquerda é outro tipo de eleição, mas uma eleição da oposição, entre eles da oposição, para depois agora fazer uma eleição geral, digamos assim? Exato. São Paulo, em novembro, logo no começo de novembro, ele fez uma eleição prévia. Desta eleição prévia, para definir quem vai fazer a chapa de oposição. O do São Paulo não existe a possibilidade igual no Santos. O Santos tinha até 8 chapas registradas, depois tiraram 2. Então o Santos hoje tem 6 chapas. No São Paulo você tem situação e oposição. Mas me digam, como que o Natel, até onde eu entendi, ele era situação e de repente virou oposição? Isso. Isso mesmo? Logo no começo do... O Leco, ele veio como... Ele era vice-presidente do Carlos Miguel Aidar. Tivemos aí 1000 problemas com o Aidar sofreu impeachment, caiu fora. O Leco entrou. Rafael, pode falar. O Marco Aurélio Cunha era oposição. O Marco Aurélio Cunha é oposição. O Roberto Natel é oposição. O Roberto Natel vencendo, ganhando as eleições. O Marco Aurélio Cunha é um nome forte que ele quer levá-lo para... Não, ele quer levar não. Ele já convidou publicamente e o Marco Aurélio Cunha aceitou o convite. Então ele não quer levar. Caso ele ganhe, tá palavrado, já tá resolvido. Por tudo que nós ouvimos aqui, na verdade não tem oposição no São Paulo, então. É tudo farinha do mesmo saco. Mas tudo farinha do mesmo saco. Deu uma volta, tudo vai cair entre eles mesmo. Se eu tiver errado, até gostaria que vocês me corrigissem, porque a opinião para o ouvinte é muito importante. Só pra você entender, Martinho, quem é Júlio Casares? O Júlio Casares foi já diretor de marketing, já foi diretor de planejamento, ele já foi diretor de vários cargos no São Paulo Futebol Clube. Dentre eles, por N mandatos da chapa amarela. Essa chapa amarela que está no comando do São Paulo desde a entrada há muito tempo. Pra você ter uma ideia, Marcelo Portugal Gouveia, chapa amarela. Juvenal Juvencio, chapa amarela. Depois Carlos Miguel Aidar, chapa amarela. Carlos Augusto Batista Silva, que é o Leco, chapa amarela. Então nós estamos indo aí de pelo menos 4, 5 mandatos da chapa amarela. E o Roberto Natel é chapa amarela. O Roberto Natel não. Ele era chapa amarela. Logo que o Leco conseguiu a reeleição, eles tiveram uma briga, entre aspas, porque é muito cômodo brigar no comando do São Paulo. Eu tô fora, beleza. Aí você vai lá, faz teu conchavo com uma meia dúzia de conselheiro, você vira oposição. Como o Casares vai largar aí 70 que acontece, votos, vai amarelar de novo, então. Vai ficar tudo só para amarelo, concluir o raciocínio aqui.
Quando teve esse corte, o próprio Natel, ele saiu, ele desvinculou da diretoria e aí começou a fazer críticas publicamente à diretoria de São Paulo. Só que ele, como um vice-presidente, ele como uma pessoa articulada no Morumbi e tudo mais, ele poderia ter feito muito mais. Eu imagino que ele poderia ter feito muito mais. Inclusive, teve uma bagunça aqui, teve uma questão muito grande. Ele sofreu uma pressão muito grande por conselheiros, porque o São Paulo Futebol Clube passou a abastecer nos postos do Roberto Natel. Ele é proprietário de uma rede de postos de gasolina e todos os carros do São Paulo Futebol Clube passaram a ser abastecidos nos postos do Natel, mesmo que era bem mais longe. Então, assim, são coisas que você fica assim, mas por quê? Me explica isso. E ninguém soube explicar até hoje. Isso aí é o seguinte, viu, Rafael? Diante aí de tanto encontros e desencontros de informação, a eleição de São Paulo está definida. Isso aí vai ter essa eleição agora só para formalidade, mas já veio definida. Não vem, Paulinho, sabe por que não? Não vem. Você pega quando foi para dar o Juvenal, que foi um bom presidente, ele foi vice do Marcelo Portugal Gouveia, depois ele se tornou presidente. O que acontece? Ele tinha até então, ele deu o golpe do terceiro mandato, e aí aflorou muitos ânimos no Morumbi. Então, eu não acredito que está definido. Acho sim que tem um grande favoritismo o Casares pelo número de conselheiros eleitos que tem direito a voto. Mas não está definido. Por quê? O que acontece? O São Paulo tem a possibilidade de fazer o que eu acabei de falar. Ele paga conselheiro. Aí aquela história, Roberto Natel, me ajuda que eu te ajudo. Então muda tudo. Então, mas você tem dúvida aí de que o Casares não vai ser o presidente de São Paulo? Eu acho que ele tem 70% de chance, mas não dá pra cravar. Eu acho que ele já tem 100% de chance. E o Casares hoje é a situação, é o presidente do Leco. Não é. Hoje o do Leco da chapa amarela é o Roberto. Desculpa, é o Casares. É o Casares. Que aí que acontece? O Casares foi diretor por 2 mandatos, por 3 mandatos até ele fez parte da diretoria. No último agora ele estava fora. Aí que aconteceu? Tanto um quanto o outro que fizeram parte do conchavo do Leco há anos atrás, nenhum dos dois agora quer vincular a sua imagem com o do Leco. Mas pelos números que você citou aí, Rafael, 70%, eu vou até concordar com o Paulo Júnior. Hoje. Já tá dentro aí. Tá certo. Mas o mais importante de tudo isso é o que os dois, seja o Natel ou seja o Casares, o que eles irão fazer para a equipe de São Paulo no futuro próximo agora, né? A partir aí do dia que eles forem assumir. Porque nós temos aí, quem fica no São Paulo, quem sai, chega Muricy, sai Raí, essas coisas todas. Tô dizendo assim, não sei se vai sair. Esses assuntos, Uma coisa é certa, Martinho. Então, quem sai é o Pássaro. O Pássaro não fica. O Pássaro deixa de fazer. Ele é diretor ele é diretor. Futebol. Agora, veja bem, Rafael. Ganhando o Casares, o Marco Aurélio não está junto. O Pássaro voa, então. Com o Casares. Ganhando o Natel, o Marco Aurélio está junto. Exato. Gente, isso pesa. Por isso que eu falei que não pesa pelo nome forte que é o Marco Aurélio. E assim, ele querendo ou não, o Marco Aurélio Cunha, ele é a unanimidade dos torcedores. Então isso pesa. Então foi uma derrota pro Casares essa eleição prévia dos conselheiros que terão direito a voto, mas eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Você como São Paulino, ferrenho, e os São Paulinos, na opinião, quem é o melhor? João, sinceramente, eu não vou abrir esse leque, então vou olhar exclusivamente na ótica Roberto Natel e Júlio Casares. Para mim, nenhum dos dois estariam aptos a tornar presidente de São Paulo. Mas dentre um ou outro, se tivesse direito a voto, eu votaria no Casares. Porque assim, o Casares, recentemente, Roberto Natel teve até então o computador apreendido pela Polícia Federal, alegando que ele foi uma das pessoas que soltou os dados para hacker. Agora, isso aí é inadmissível. Mas é que a gente fala, os conselheiros tinham que colocar isso na memória. Peraí. Mas o cara fez. Mas é difícil. Essas picuinhas de eleições acabam nem sempre interferindo no resultado. Pesa muito, mas não decide.
Exatamente. Então a situação é bem delicada. O Robinho mandou assim, ó. Será que não virou oposição para poder vencer a eleição, já que todos querem matar a gestão Leco? Aí ele se tornando oposição e ele vencendo, ele pode tornar o Leco dentro da diretoria novamente. É verdade, isso aí é um ciclo vicioso que acontece dentro de São Paulo. Porque aí um fala, não quero saber do Leco. Quando ele volta todo mundo. Volta até a Adalberto Batista, vão desenterrar o cara aqui para poder colocar. Então, assim, é chato esse tipo de coisa e é muito triste. O São Paulo e o Santos ainda sofrem, o Santos menos, mas ainda sofre desse modelo de gestão, de estatuto antiquado. O certo seria o seguinte: o que nós fizemos na esportiva aqui, o sócio tem que ter direito a voto. Sim. Eu, como sócio torcedor de São Paulo, deveria ter um direito a voto. Se eu ajudo a manter o clube, eu deveria ter direito a voto. Agora, o problema é que eles não querem dar essa opção de escolha para não sair desse eixo. Ficar concentrado sempre ali. Fica concentrado nesses velhos cartolas. Fica na galera. O Santos está muito mais democrático, né? O torcedor do Santos aí, até porque tem 6 candidatos, só a quantidade de candidatos já não precisa nem falar mais nada, né? Quanto mais cabeças, mais pensamentos e mais ideias e mais soluções. Já no caso de São Paulo, agora que o Rafael explicou pra gente aqui que houve uma prévia para se concentrar em 2 candidatos, ou seja, um candidato da oposição. Sabe quando começou as eleições? Já não ficou democrático o negócio. Sabe quando começou as eleições no São Paulo? Em maio. Então. Porque em maio já tinha que apresentar as chapas das pessoas que queriam concorrer à oposição. É um absurdo, gente. É uma eleição dentro da outra. Você imagina o tanto de conchavo que passa nesse período. Nossa senhora, ainda mais que recebem, né? Os conselheiros recebem. Eu não sabia que eles recebiam. Gente, intervalo. Hoje o tempo foi bem curto aqui, não deu pra gente poder falar sobre o Campeonato Brasileiro. Fica amanhã, fica para amanhã. Temos que falar do clássico aí, o majestoso. Nós temos bons jogos no Campeonato Brasileiro, mas amanhã levaremos todas as informações para vocês. Tá aí, Panorama Esportivo vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Fala, Martinho. Eu quero mandar um abraço pro Zé Carrinho lá do Jardim Ormindo, que ligou aqui pra gente, dizendo que ouve o programa todos os dias. Zé Carrinho, obrigado pela audiência e continue com a gente, assim como você disse que o faz. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Falando aí, abraço, aproveitar, Martinho, um grande abraço ao Patolino, gosta de ouvir o Panorama Esportivo, também as suas netinhas, né, a Isadora e a Érica, elas gostam quando ela fala, ó, o Bumba, vai bater fora do Bumba. Grande abraço às netinhas do Patolino também, ao São Paulino Ferrenho, o Deizão do Café, todos os dias sintonizados na Clube no Panorama Esportivo. Sim, agora vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração, Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube. Quem não abre mão de andar bem vestido e economizar de verdade, vai até a Sabela Confecções, a loja da fábrica. Roupas masculinas, femininas e infantis para você ficar na moda. Ampla linha de cama, mesa e banho. Moda para todos os estilos. Conheça nossos preços e comprove as melhores e mais fáceis formas de pagamento. Sabela Confecções, Avenida Dona Floriana 971 e Avenida Conde Ribeiro do Vale 499, no centro de Guaxupé. Aprender no CNA dá resultado. Tem certificado internacional de inglês e também certificado não vou querer me atrasar. Claro, tem materiais com temas super atuais e certificado dessa vez aprendo inglês. Quando a aula te mantém motivado, você consegue. CNA, dá vontade de aprender inglês. Faça uma aula grátis. Do jeito CNA, você aprende. CNA Guaxupé, telefone 3551-7495. CNA Guaranésia, telefone 3555-3453. Está chegando o dia de você se aposentar. Conte com um profissional capacitado e sua equipe para te acompanhar e resolver todas suas dúvidas com rapidez e eficiência. Aposentadoria rural, por idade, por tempo de contribuição e especial, agendamentos, contagem de tempo de serviço, simulação da renda mensal, acertos cadastrais, cálculos de débitos e recursos. Afonso Ramos Aposentadorias, atendendo Guaxupé e região.